O mensal no Rio Grande do Norte, 3 vezes maior que os custos para se manter um aluno, no ensino médio da rede pública de ensino. A gente comentou sobre essa situação, sobre essa comparação nessa semana aqui no nosso programa. E em 2022, só para relembrar aqui, Edivan, um apenado no RN custou em média R$ 1.892,96 por mês aos cofres públicos, segundo dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais do Departamento Penitenciário Nacional, Senapen. Para conversar sobre essa situação do sistema prisional aqui no Rio Grande do Norte, Tribuna Livre recebe, a partir de agora, o juiz da Vara de Execuções Penais, Henrique Baltazar. Seja muito bem-vindo, Henrique. Bom dia, é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigada por nos receber, para a gente conversar um pouquinho aí sobre a segurança, como um todo aqui do nosso estado, do nosso Rio Grande do Norte. Bom dia. Bom dia, estou à disposição de vocês. Doutor Henrique Baltazar, nós passamos há poucos dias por uma das maiores crises do presídio, do sistema penal aqui do Rio Grande do Norte. A que o senhor atribui, onde é que estão as causas, as raízes dessa rebelião, desses atentados, desses atos, podemos dizer assim, até terroristas aqui no Rio Grande do Norte? Esses atos foram provocados pela necessidade, entre aspas, pela vontade das facções criminosas em retornarem ao controle do sistema prisional. Até alguns anos atrás, até 2017, as facções é que controlavam o sistema prisional. Então, o preso só comia quando a facção deixava. Na verdade, o Estado dava alimentação, dava quem tinha, mas o preso só recebia se pagasse a facção. A vida, a integridade física, a integridade moral de qualquer preso não estava nas mãos do Estado. Não é o Estado que controlava isso. Quem controlava eram as facções, elas que mandavam dentro do sistema prisional. Eu costumava dizer que o Estado só tinha controle sobre os muros. Dentro do presídio, o controle era das facções. Em 2017, depois daquele famosa rebelião que resultou em massacre, muitos presos mortos, etc. Foi um incidente internacional, isso no mundo inteiro virou notícia. O Estado passou a assumir o controle do sistema prisional. E aí é isso que as facções não concordam. Isso elas precisam derrubar, elas precisam voltar a ter o controle. E por isso elas fizeram toda essa movimentação. Visava, primeiro, acabar com a moral da Polícia Penal, fazer com que a Polícia Penal perdesse a força dentro do sistema e forçar o Estado a atender o que eles queriam. Quando você observa as solicitações, aquilo que pediam os presos, na verdade você termina não vê o que está por trás. Então, por exemplo, é calor dentro das celas são quentes, precisamos de ventilador, precisamos de televisão para ter algum tipo de lazer dentro da cela. Na verdade, os presos não estão procurando o ventilador, apesar de ser quente dentro das celas, os presos não estão procurando a TV, apesar do problema de lazer dentro das celas. O que eles estão procurando é uma tomada de energia elétrica, é o fornecimento de energia elétrica para que eles possam carregar os telefones celulares. Desde 2017 não se vê mais aqui no Rio Grande do Norte essa história do preso controlando o crime de dentro do presídio através do celular ou determinando a realização de crimes através de ordens mandadas por celular. Hoje é muito mais caro, muito mais custoso, muito mais trabalhoso isso, porque precisa ter pessoas que fazem visita e levem recados e pode chegar distorcido ou algum advogado criminoso que termine fazendo esse papel. Então, o que as facções queriam e querem é controlar o presídio. O resto apenas é figuração, apenas enfeite no discurso, feito o discurso para esconder o que realmente se deseja. Doutor Henrique Baltazar, e após o término, o final desse movimento inteiro, como é que ficou a situação? As ações do governo foram vitoriosas, a estratégia montada pelo governo. Há quem diga que logo no início houve um desacerto na estratégia, porque perdurou por quase 15 dias. No final, a avaliação do senhor, os presos
avançaram nas suas conquistas ou as forças de segurança conseguiram manter aí a situação como está? Você tem que ver os dois lados também da questão. Então, para começar, realmente as críticas feitas ao Estado quanto à demora na reação são procedentes. O Estado realmente demorou a reagir. Depois que o Estado passou a reagir, o Estado conseguiu fazer uma reação organizada e conseguiu fazer uma reação que funcionasse. Você tanto teria a polícia ostensiva nas ruas, desestimulando, de certa forma, as condutas criminosas, e você teve investigações realizadas pelo Ministério Público e pela Polícia Civil, que possibilitaram, além da prisão de vários dos líderes ou dos principais nomes dessas facções, inclusive em outros estados, né, você teve também a transferência de algumas dessas lideranças para os presídios federais. Né? Então, essa parte que o Estado conseguiu vencer. Né? Segundo ponto, essa situação de crise estava custando muito caro para as facções criminosas. Então, não só nos custos para manter isso, não só nos custos para você ter pessoas que façam ataques, e essas pessoas que fazem o ataque, quando são presas, a facção depois tem outros custos para manter essa pessoa ou a família desse pessoal, né? Isso tudo está ficando muito caro para eles. Além disso, deixavam de lucrar, né? As bocas de fumo com a polícia, se movimentando com a polícia, ocupando os bairros onde o crime acontece com mais tranquilidade, e tendo mais polícia nas ruas, isso estava dando prejuízo também, porque gareavam menos recursos. Isso aí foi a derrota do crime. Infelizmente, também há outro ponto a ser considerado. As facções também conseguiram uma vitória. Eles conseguiram visibilidade naquilo que desejam, conseguiram que vários órgãos do governo, inclusive do governo federal, estivessem buscando atender as suas demandas. Né? E aí isso é o lado da vitória. Bom, hoje a situação, nós estamos um certo impasse. As facções foram derrotadas de momento, mas estão todo esse conjunto de órgãos federais estão trabalhando a busca do atendimento do desejo deles, pode, no futuro, significar uma vitória importante das facções em razão do Estado. Vou colocar só um exemplo assim, de uma das coisas que os órgãos federais estão propondo. Aquilo que eles chamam central de vagas. O que é central de vagas? É o seguinte, o Estado tem 5 mil, não lembro o número fechado, mas digamos que o Estado tem 5 mil vagas no sistema prisional e hoje teria 7 mil presos, ou seja, tem 2 mil presos a mais. O que é que o governo federal está propondo? Que o Estado solte os 2 mil presos que tem a mais. Então, são de 2 mil criminosos nas ruas. Né? E mais do que isso, a partir daí não pode prender ninguém. Qualquer pessoa que cometeu um crime, por mais grave que seja, só será levado para a prisão se soltar alguém que já está lá. Né? Então, se essa bandeira vencer, se isso for imposto aqui no Estado do Rio Grande do Norte, vai ser uma vitória enorme, equivalente a ganhar uma Copa do Mundo para as facções criminosas. Simplesmente estarão controlando as polícias do Rio Grande do Norte. Você não pode mais prender, porque para você prender, você tem que soltar outro que está preso. E uma derrota muito grande para a sociedade, né? Você tem 2 mil presos aí agindo, assaltando, Exato. Matando, estuprando. Realmente a superlotação realmente é uma realidade na política carcerária brasileira. Quais seriam as medidas principais, doutor Henrique Baltazar, para conter, para solucionar um problema já histórico aqui no nosso país? Construção de novos presídios. Isso, a construção do novo presídio é essencial. Né? Não só o presídio comum, as APACs também, que é uma forma diferente de presídio, são necessárias. É preciso criar vagas no sistema prisional. Esse é o primeiro ponto que é necessário. Eu vejo sempre o pessoal fazendo discurso dizendo em país X ou país Y diminuiu o número de presídios. Diminuiu porque tinha aumentado antes. Né? O que é que esses países fizeram alguns anos atrás? Construíram muitos presídios, prenderam muita gente, reduziram muito o crime, porque os bandidos estavam presos. E aí, a partir daí, as pessoas, os presos começaram a ser soltos depois disso, e aí o crime tinha sido derrotado.
E não havia mais necessidade de estar presídio. Então, você diminui o número de presídios porque você aumentou antes. Aqui no Rio Grande do Norte você não tem presídio suficiente. No Rio Grande do Norte só não, no país inteiro. O Brasil inteiro passa por esse problema. Nós precisamos ter mais unidades prisionais. Nós precisamos também que o judiciário trabalhe mais rápido. Há muitas prisões que terminam ficando exageradas porque o judiciário é lento, porque nós não temos estrutura no judiciário suficiente ou não temos a produtividade que o Poder Judiciário e os demais órgãos públicos precisam ter. Você tem aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, centenas de inquéritos parados porque o Ministério Público não consegue oferecer a denúncia. E você tem também centenas de inquéritos parados nas delegacias de polícia porque a polícia não consegue terminar as investigações. Porque você tem a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, que tem um efetivo muito inferior do que deveria ter, você tem a Polícia Penal também, ou a Polícia Militar. A Polícia Penal é outra coisa que você tem colocado. Não adianta também se construir presídios e você não tem policiais penais para cuidar desses presos. Né? É preciso, se você vai construir presídios, você precisa ter mais policiais penais. E a estrutura da policial do Rio Grande do Norte é insuficiente para isso. Então, para começar a construir presídios, para que haja mais vagas. Segundo, os órgãos públicos que trabalham em relação com o enfrentamento à criminalidade, seja o Ministério Público, seja a Polícia Civil, Polícia Judiciária, e o Poder Judiciário em si, precisam melhorar o seu trabalho. Agora, doutor Baltazar, quero trazer aqui mais um ponto para essa nossa discussão, que a gente não faz muito tempo comentamos aqui também no nosso programa, que foi justamente essa questão aí das tornozeleiras eletrônicas, né? Houve ali o atraso no pagamento, a liberação, né, de presos que acabaram aí progredindo do regime fechado para o regime semiaberto sem esse monitoramento, né, dos equipamentos. Como é que o senhor acha que essa situação também pode impactar ou até mesmo piorar, né, o cenário aqui da segurança do nosso Estado? Não só pode piorar, como está piorando. Né? Hoje, esse problema não foi resolvido. O Estado devia 5 meses à empresa que presta o serviço de monitoramento e pagou 2 meses. Bom, a empresa ainda está com 3 meses de atraso, mas pelo menos melhorou a situação. Por outro lado, a empresa não consegue dar conta. Infelizmente, o Estado, alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, não lembro exatamente a época, contratou uma empresa para prestar o serviço e ela não consegue prestar o serviço. Ela não consegue fornecer o equipamento. Não houve problema só da falta de pagamento que levou a não ter, a eles não fornecerem o equipamento. Eles, mesmo depois de receber pelo menos 2 meses do pagamento, ele continua ou 3 meses atrás, mas mesmo depois disso, a empresa não consegue suprir a necessidade de equipamento. A empresa que presta serviço ao Estado, infelizmente, ela não tem capacidade de dar conta do serviço. E aí nós continuamos sem ter a tornozeleira. Hoje, por exemplo, a empresa está encaminhando 200 equipamentos aqui para o Estado, o que não vai resolver o problema. Na verdade, ela está encaminhando as cintas que formam a tornozeleira, mas a tornozeleira em si não tem. Ela não consegue suprir a necessidade de tornozeleira do Estado. Então, nós vamos continuar tendo esse problema do apenado sendo liberado para o regime semiaberto, ou mesmo condenado inicialmente pelo regime semiaberto sem poder iniciar o cumprimento da pena ou sem ter continuidade no cumprimento da pena, porque a empresa não fornece o equipamento necessário. Aí o problema continua sendo do Estado. O Estado, além do problema de não ter pago, né, ele tem um problema de continuar trabalhando com a empresa que não presta o serviço que deveria prestar. Então, é isso, mais um problema vai ser, esse problema vai se agravar, com certeza, nas próximas semanas, porque não será solucionado. A empresa vai estar fornecendo uma parte do equipamento para suprir um pouco esse período que ela passou sem fornecer, e o tipo de equipamento que está chegando, além dele só resolver a necessidade por alguns dias, ele também será insuficiente para frente, porque não estão vindo as tornozeleiras. Eles não têm tornozeleiras para fornecer. A empresa não tem condições de prestar o serviço que ela é contratada para prestar. Parece que nós estamos diante de uma situação, de um problema agudo, grave, de difícil solução e também de uma solução a longuíssimo
prazo, né? Que falta investimentos, nós poderíamos trabalhar mais assim, as penas alternativas para dificultar e melhorar um pouco a superlotação, a ressocialização não sai do papel, é também muito mais difícil quando um camarada entra numa penitenciária, sai mais doutor no crime do que ressocializado. Realmente uma situação difícil, o senhor que está aí bem no olho desse furacão, né? Vendo aí há tantos anos atuando nessa área, realmente vê um prognóstico também concordando com o que eu acabo de dizer, doutor Henrique Baltazar. É difícil a solução? É uma solução de longo prazo? Olha, difícil, mas não precisa ser de tão longo prazo. Tem mais dois pontos que você tocou aí que eu queria comentar. Primeiro, a história das penas alternativas, elas surgem muito. Aqui na comarca de Natal, por exemplo, a vara de pena alternativa tem mais de 3 mil processos lá. Então, significa dizer que o número de apenados que estão no regime aberto ou que estão cumprindo pena alternativa é muito alto. Os juízes aplicam muito pena alternativa. Na verdade, na maior parte dos crimes, a pena aplicada é alternativa. O problema é que o que se chama alternativa, nós chamamos de penas substitutivas. Mas não é só isso. O problema é que nós temos muitos crimes graves. Os crimes graves não tem como aplicar esse tipo de pena, né? Do ponto de vista do trabalho e ressocialização, é de reconhecer que o Estado também conseguiu nos últimos tempos, principalmente nos últimos 4 anos, conseguiu tentar encaminhar essa parte aí. Antes nós tínhamos um problema muito mais sério. Você não tinha como ter nenhuma forma de trabalho e ressocialização nas unidades prisionais, porque os criminosos é que controlavam as unidades prisionais, né? A partir de 2017, quando o Estado passou a controlar o sistema prisional, aí isso pode ser trabalhado melhor. Aí o Estado pode começar. Você não tem como convencer uma empresa a colocar uma unidade fabril dentro de um presídio se o Estado não controla o presídio, né? Vai arriscar a vida, o patrimônio dessa empresa lá dentro a vida de seus servidores ou o patrimônio dessa empresa lá dentro de um presídio, quando o Estado não controla aquele presídio. Então, o Estado, pelo menos, tem mantido esse controle nos últimos anos. E aí, em razão de manter esse controle, que está começando a levar alguns projetos para dentro do presídio. Muito tímido, muito pouco ainda hoje, mas já começa, pelo menos, a isso acontecer. Agora, dizer, pode demorar muito tempo para resolver, pode ser rápido, aí tudo depende do Estado. Depende do investimento. O Estado é que tem que ver isso. Você vê o que se divulga que o governo federal, pelo menos isso foi o divulgado, eu não vi nada oficialmente nisso, mas é o que foi divulgado, é que o governo federal teria mandado 150 milhões de reais aqui para o Estado para utilizar na segurança pública. E desse dinheiro, apenas 1/3 ou menos de 1/3 seria para o sistema prisional. Aí só aparece o recurso para a construção de uma pequena unidade prisional, o que não vai resolver o problema, mas vai ajudar, né? Você mesmo, se você faz um pequeno presídio que dá para colocar 300, 400 ou 200, sei lá quantos presos vai colocar nele, vai ajudar a diminuir o problema. A construção de unidade prisional hoje não é uma coisa também, uma unidade prisional comum, você demora anos para fazer, né? A cadeia de Ceará-Mirim, por exemplo, ela começou o projeto a ser aprovado em 2013 e ela só foi inaugurada em 2019, foi 6 anos para ser construída. Mas havendo interesse do Estado e agora com as novas técnicas de construção, um presídio é construído em 3 meses, né? Mais alguns meses para poder os órgãos públicos fazerem a liberação ambiental, etc., e projeto de esgotamento sanitário, de energia, essas coisas todas. Em 6 meses você pode ter já algum presídio funcionando. O problema é que o que foi proposto no Rio Grande do Norte é muito pouco, não vai resolver o problema. Seria a longo prazo por causa da dificuldade do Estado resolver, né? Porque aquilo não está sendo tomado como prioridade, né? Se o Estado tomar como prioridade resolver isso aí, ele resolve de certa forma, não sei se resolve tudo, mas pelo menos minimiza bastante o problema em poucos meses. Agora, doutor Henrique, só para a gente finalizar, quero saber aí a sua opinião, né, a sua visão, como é que o senhor enxerga aí essas medidas com relação às audiências de custódia?
Olha, há uma injustiça muito grande de todo mundo, das polícias, da imprensa, em relação às audiências de custódia. Vocês costumam escutar o discurso aí, é comum, não, a audiência de custódia solta gente demais, está soltando bandido, a polícia prende, a justiça solta lá na audiência de custódia. Isso não é verdade, não é isso que acontece. Quando você analisa, por exemplo, agora nesse período dos ataques, aí 60% dos presos foram soltos, mas os 60% dos presos que foram soltos não estavam diretamente envolvidos nesses ataques. A todo dia na custódia, eu faço audiência de custódia também, é um rodízio de juízes lá na audiência de custódia. A gente tem muita gente presa por coisas simples, coisas que não precisam ficar preso. Por exemplo, um cidadão profissional, que tem emprego definido, que tem não tem histórico criminal, nunca se envolveu em crime nenhum, mas com medo da insegurança pública, ele leva um revólver dentro do seu carro lá e é parado numa blitz da polícia e é preso. Ele não tem histórico criminal nenhum, ele não é criminoso, é um profissional da imprensa, um advogado, um comerciante, qualquer que seja, uma pessoa que não é criminoso, que não tem envolvimento com crime. Aí na audiência de custódia ele é solto. Né? Por quê? Porque o juiz viu que ele não causa perigo para a sociedade, ele estava lá, inclusive, com a arma dele lá, pensando em proteger a sua família e não fazer atacar ninguém. Né? Então, esse número de pessoas que são soltas na custódia são pessoas que são presas por crime de bagatela. A maioria das vezes o sujeito é pego com 2 gramas de maconha ou de crack, 1 grama de crack, são uma quantidade ínfima de droga. Essa pessoa que é colocada em liberdade. Aí a pessoa vai lembrar de um caso ou outro, uma situação ou outra que houve uma soltura de alguém que talvez não devesse ser solto. Acontece. Pode até o juiz ter errado, pode a informação não estar no processo, ou pode a polícia ter feito o trabalho, infelizmente, errado. O caso famoso de um chefe de facção aqui do Rio Grande do Norte, que foi recapturado recentemente. Ele tinha sido solto uma vez, um tempo atrás, com a quantidade de droga, por causa de um erro que o juiz colocou lá na decisão dele. Houve um erro do delegado na feitura do flagrante. Então, por isso que o flagrante foi anulado. Acontece isso às vezes. Né? E acontece também do juiz interpretar errado algum detalhe que está lá no processo. Mas são casos raríssimos. A audiência de custódia, na verdade, a maioria, você pode colocar 70%, 80% das pessoas que são soltas na audiência de custódia, porque é um crime de bagatela, porque era um crime bobo, era um crime que não havia necessidade daquela pessoa ficar presa. Né? Inclusive porque provavelmente aquela pessoa, no final, quando condenada, vai ter uma pena alternativa. Então, ela não precisava ir para a prisão, que já está superlotada. Né? Então, a audiência de custódia não é culpada pela situação de segurança. A audiência de custódia, na verdade, é uma garantia para um cidadão, uma garantia para mim, para vocês dois, para qualquer um dos ouvintes que estão nos assistindo, de que, sendo preso, vai ter um juiz que vai examinar a sua situação e vai poder verificar se não houve um erro do policial, se não houve uma perseguição, se o crime, mesmo tendo praticado realmente o crime, aquele crime não significava que você deve ficar recolhido na cadeia. Doutor Henrique Baltazar, juiz da Vara de Execuções Penais, quero agradecê-lo pela gentileza de estar conosco nesta manhã. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Olha, eu queria só fechar aqui comentando algo que vocês falaram no início, antes de começarem a fazer as perguntas. Comentava sobre o custo do preço. Né? O pessoal sempre lembra, o preço custa 3 vezes mais do que um estudante, um aluno na escola pública. No aluno da escola pública, você tem 40 alunos numa sala de aula, para um professor dar aula para ele numa sala de aula que é utilizada de manhã, de tarde, noite, em 3 expedientes, em 3 turmas diferentes daquela sala de aula. O preço, você não pode fazer isso. A quantidade a relação entre presos e policiais é bem diferente. Você tem que ter quem consiga manter a segurança ali. Você não precisa estar com o aluno sob vigilância do permanente de um policial. É por isso que o preço custa bem mais caro. Né? Mas tem mais outro detalhe que a gente precisa pensar quando analisa esses números. O preço custa R$2.000 e poucos, o Estado tem 7 mil vamos arredondar para R$3.000, né? Será 21 milhões por mês com
com esses 7 mil presos. Mas a gente já pensou no custo da insegurança pública? O quanto custa a insegurança? Veja o que aconteceu há 2 semanas atrás aqui no Rio Grande do Norte. Quanto aquilo custou para toda a população? Quanto foi o custo para cada cidadão que teve o seu ônibus destruído pelo ataque de um marginal? Quanto custa a vida de um pai de família que é tirada por um criminoso? Né? Quanto eu tenho o gasto por mês da minha segurança privada? Quanto cada um de vocês gasta lá mantendo o vigia, o porteiro no seu prédio, ou cerca elétrica, ou concertina, ou sei lá o que, alarme, etc., para manter sua segurança. Então, a insegurança pública e que tem custos públicos com todo o sistema de polícia funcionando, mas também tem custos privados, com custos que cada cidadão tem, que tira do seu bolso para pagar, para suprir aquela insegurança. Então, é o que a gente deve analisar quando vai calcular quanto custa o criminoso preso, é também quanto custa o criminoso solto. O quanto o criminoso solto custa para toda a sociedade. Queria só terminar fazendo esse comentário. Nós agradecemos, doutor Henrique Baltazar Edivan Martins, pela presença aqui no nosso programa. Né? Excelente entrevista, com vários esclarecimentos, botando a gente para pensar aqui também, né? Que é importante. Pois é, e a gente vai ficando por aqui, 12:00 em ponto. Vamos ficando por aqui, finalizando nosso Tribuna Livre de hoje. Muito obrigada aí pela sua audiência.